O diagnóstico está feito para todo mundo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer. Ou você acha que, com todas as informações que a polícia dispõe, não sabe quem é que compra carga roubada no Rio? São 9 caminhões roubados todo dia. Ninguém sai vendendo geladeira no meio da rua. Televisão, fogão. São 185 mil carros roubados por ano. Isso é uma escala industrial. Todo mundo sabe como funciona o esquema de roubo de carro no Rio, que envolve seguradora, envolve polícia. E, garotinha, a gente já começa então falando porque teve um período que foi cercado de complicações, polêmicas, mas agora a gente já tem então a anulação, né? A gente volta a contar com você elegível por meio do STF. Como que é essa retomada, voltar para esse cenário político? Olha, no momento complexo, difícil, o Rio de Janeiro está atravessando uma fase que eu considero a pior dos últimos tempos e eu até nem queria ser candidato. Mas diante do quadro que foi posto, eu não tenho como evitar uma candidatura que reúna a coragem para tomar as decisões, porque o diagnóstico está feito por todo mundo. O Estado foi capturado pelo crime, então precisa ter coragem para romper com essa situação, com experiência. Então eu resolvi aceitar esse desafio e apresentar o meu nome para a população, não só com a experiência, mas com as propostas capazes de tirar o Rio desse quadro de insegurança, falta de projetos estruturantes, falência financeira e moral. Garotinho, você fala muito sobre essa questão de experiência, né? Experiência nesse cenário político, todo mundo sabe que o senhor tem, mas eu queria saber se vai vir também com alguma mudança para esse novo período, então. Bom, é claro que todas as fases da sua vida, você muda, né? Então, eu reúno hoje a mesma energia que eu tinha aos 38 anos, quando eu fui governador pela primeira vez. Hoje, com 66, eu tenho maturidade e tenho energia. Então, é um garotinho renovado. Perfeito. Então, também falando sobre o Rio de Janeiro. O senhor acredita que o Rio de Janeiro também tenha mudado? A gente acompanha problemas na segurança pública. Você acha que esse pode ser um grande desafio para agora? Esse processo de degradação começou há 20 anos atrás, no governo Sérgio Cabral. Então nós tivemos 8 anos de Sérgio Cabral, depois mais 4 de Pezão, 12, mais 2 do Witzel, 16, 12, 14, mais 6 do Cláudio Castro, 20 anos. Foram 20 anos de falta de política de segurança clara, objetiva. E isso fez com que as forças de segurança elas ficassem sem rumo. Então eu tenho uma política de segurança clara, tudo que ainda existe na segurança pública foi implementado na minha época. Você pega, por exemplo, o Instituto de Segurança Pública, foi criado por mim. Você pega a sede do BOP, Batalhão de Operações Especiais, fui eu que construí. Você pega a CORE, que é a melhor, vamos dizer assim, divisão da Polícia Civil, fui eu que criei. Você pega o GAM, Grupo Aéreo Marítimo, que fazia o trabalho de fiscalizar com aeronaves da Baía de Guanabara, fui eu que criei. Você pega o Batalhão da Linha Vermelha. Você imagina, hoje a linha vermelha já é difícil de passar. Se não tivesse aquele batalhão ali, então, seria intransitável. O GETAM, que acabaram com ele, que era o Grupamento Especial Tático Móvel, aquele comboio com 5 viaturas armados com fuzis, 5 homens rodando nas principais avenidas da região metropolitana. Eram 40 grupos do GETAM, 2.000 homens. Ao invés de botar aquela patrulhinha parada na esquina que não resolve nada, nós espantamos os bondes da Rua do Rio com esse chamado Bonde do Bem. O primeiro blindado da polícia, que hoje chamam de Caveirão. Se eu não tivesse comprado, a polícia não podia nem entrar em comunidade. Então, eu acho que chegou agora o momento de dar um passo adiante, né? Porque não fizeram nada, exceto esse projeto de UPP, que foi um fracasso total, não foi feito um investimento na polícia necessário para enfrentar o crime. O crime avançou e a polícia retrocedeu. E qual seria a solução nesse momento, então? Olha, são várias, né? Primeiro, você tem que fazer uma limpeza na própria polícia. Hoje, para enfrentar o crime, você tem que ter uma polícia respeitada e temida. Mas quando a polícia está envolvida com o crime, não dá. O vazamento de operações,
o vazamento de iniciativas tomadas tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar é enorme, porque as forças estão corrompidas. Segundo, é preciso ter uma corregedoria externa e não composta por policiais civis e militares, porque assim como juiz não pune juiz, deputado não pune deputado, policial também não pune policial. Então você tem que ter uma corregedoria que seja composta de pessoas fora da corporação. Você tem que reorganizar o escritório do crime, que são os presídios. Os nossos presídios hoje são comandados pelo Comando Vermelho. Chegamos ao ponto vergonhoso de que aquelas armas que sumiram em Barueri, em São Paulo, o Exército, através do seu serviço de inteligência, descobriu que estava na Rocinha. Preparou uma operação para cercar a Rocinha, a Polícia Militar ir lá e pegar os fuzis. Aí o governo do Estado pediu que houvesse uma negociação. E os oficiais do Exército entraram no presídio e negociaram com o Comando Vermelho a entrega das armas. Ora, quando o Exército Brasileiro negocia com o Comando Vermelho, é que a falência é total, né? Então são muitas medidas que têm que ser tomadas. Os crimes estão identificados, os principais: o tráfico de drogas, o roubo de carga, o roubo de carro, o roubo a transeunte, que são os principais, e a corrupção. Esses são os pontos fundamentais para a retomada de uma segurança pública que dê paz à população. E, Garotinho, a gente entende que segurança pública é uma das maiores reclamações da população, mas que outros pontos você também pretende abordar, né, nessa próxima etapa? Olha, a segurança pública, ela perpassa todas as situações. Você vê, por exemplo, o caso da cidade do Rio de Janeiro. Você está para decidir para que lugar você vai descansar, passar férias. Aí você olha e vê a imagem do Rio e diz assim: não, para o Rio eu não vou não. Aí essa pessoa que deixa de vir, o hotel perde. Aí no hotel o garçom perde, a camareira perde, o garçom perde. Cada um turista que deixa de vir para a cidade do Rio, são 10 empregos que desaparecem. Então é necessário ter como prioridade a segurança, não é só para dar paz, segurança e tranquilidade, porque ele é um fator de impulsionamento da economia da cidade. Mas é necessário também resolver o problema da saúde. Nós temos hoje uma saúde pública com um sistema de regulação chamado CISREG, que aquilo é uma tragédia. As pessoas esperam 1 ano para fazer uma cirurgia de hérnia. Às vezes mais de 1 ano para fazer uma tomografia. Isso faliu, porque tem dono. Todo mundo sabe quem é o deputado que é dono da saúde do Estado e o outro deputado que é dono da saúde da Prefeitura do Rio. É preciso também na saúde acabar com o OS. Essas organizações sociais, elas, a princípio, foram feitas para facilitar a contratação, mas elas se tornaram um antro de corrupção e negociata. Então, é preciso que a Fundação Estadual de Saúde, ela contrate profissionais ao invés de ficar fazendo essa terceirização que é fruto de corrupção. Então, nós vamos focar bastante na saúde. E na saúde, nós temos alguns pontos inovadores. Por exemplo, qual é o grande problema da mulher? É a menopausa. Você não tem hoje nenhum estado do Brasil que trate com especialistas o problema que atinge mais de 70% das mulheres. Primeiro porque há uma certa, vamos dizer assim, inibição. A mulher não tem coragem de falar. E aí vai num médico desse de saúde da família, num posto, aí o cara enche ela de hormônio e ela começa daqui a pouco a ter problema de crescer pelo e depressão e separação. Eu fui professor de classe de casais. 70% dos casais se separam no período da menopausa, porque não há um tratamento específico para esse caso. E o outro é que há 15 anos atrás, para cada 100 crianças que nasciam, 2 eram autistas. Hoje são 15. Você não tem uma política de saúde e educação para inclusão desses garotos, dessas crianças. E o ponto crucial não é só a educação e a saúde, é a cabeça da mamãe. Ela diz assim: se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Então nós criamos uma carteira de vida onde
a criança, quando nasce com autismo, dependendo do grau, ela vai colocando tudo naquela carteira de vida para que, no caso de perder a família, você tenha um tutor e esse tutor seja ajudado pelo Estado. Aí nós vamos para o outro ponto que eu quero focar, educação. Dentro de 5 anos, mais de 50% dos empregos que existem vão acabar. Por causa, primeiro, da tecnologia e agora da inteligência artificial. Antigamente você ia para o colégio, você tinha que levar uma máquina calculadora. Hoje você leva o celular, tem tudo. Você tem uma máquina fotográfica, você tem um dicionário, você tem a calculadora, você tem tudo. Então, as escolas técnicas, elas têm que passar a ser tecnológicas. Agora, se você não capacitar o professor para isso, como a Coreia fez, não vai funcionar. Por quê? Porque se o professor foi ensinado para dar aula de português, matemática e geografia, como é que ele vai ensinar o que ele não sabe? Então, no primeiro ano, nós vamos fornecer bolsas de capacitação tecnológica para preparar os professores e a escola vai funcionar assim, 2 turnos. Um turno com as matérias tradicionais, geografia, história, português e matemática. No outro, ensino tecnológico. Onde é que você contrata hoje um designer, um programador? Hoje, para você fazer uma petição como advogado, você joga num chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial o nome, o fato, ele te dá a petição pronta com toda a jurisprudência. Então a advocacia já é uma coisa que vai sumir. E outras profissões também. Então, ou nós mudamos o modelo educacional ou nós vamos criar uma geração de analfabetos digitais. E, Garotinho, eu queria também falar um pouco sobre a pré-candidatura ao governo do Estado. O senhor está, então, como pré-candidato do Partido Republicanos, mas também há outro pré-candidato, o André Português. Como que vai funcionar, então, também nesse momento? Olha, eu acho que o partido tomou a melhor decisão. Fazer uma pesquisa, quem estiver melhor na pesquisa será o candidato do partido. Acho que isso é um critério justo. Mas tem alguma maneira de você manter a candidatura que seja com outro partido? Tem algum planejamento? Não, até porque não há mais prazo de filiação, né? Então, ou eu serei candidato a governador ou não serei candidato, né? Mas, assim, mudar de partido, existe um prazo determinado pela lei, isso não é mais possível. Então, a partir de agora, realmente vai depender dessa conversa. E qual a sua expectativa? Você acredita que possa funcionar para o seu lado também? Olha, eu tenho uma visão sobre política. Candidato, ele tem que ter 2 coisas. Currículo, é o seu histórico, é o seu passado, e as propostas, que são o que define o futuro. Conforme você disse aqui, eu fui prefeito 2 vezes da maior cidade do interior do estado, deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro, com 700 mil votos, deputado estadual, secretário de Agricultura, secretário de Segurança, secretário de Governo. Eu passei a minha vida servindo a causa pública, né? O outro candidato também tem os seus méritos, mas ele foi prefeito de Miguel Pereira, né? É um bom rapaz, ele espero que tenha êxito, mas o Rio de Janeiro requer alguém que conjugue, a meu ver, pelo momento que nós estamos vivendo, 2 características principais. A primeira, coragem. O diagnóstico está feito para todo mundo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer. Ou você acha que, com todas as informações que a polícia dispõe, não sabe quem é que compra carga roubada no Rio? São 9 caminhões roubados todo dia. Ninguém sai vendendo geladeira no meio da rua. Televisão, fogão. São 185 mil carros roubados por ano. Isso é uma escala industrial. Todo mundo sabe como funciona o esquema de roubo de carro no Rio, que envolve seguradora, envolve polícia. Enfim, requer coragem para tomar as decisões necessárias. Segundo, requer conhecimento e experiência. Porque sentar naquela cadeira hoje é quase que um sacrifício. Então, Garotinho, a gente vive um cenário político inédito, inclusive, nesse momento em questão do governo do Estado.
Temos à frente do governo, então, o presidente do Tribunal de Justiça, que é o Ricardo Couto. Na sua opinião, o que você acha que deveria acontecer daqui para frente, né, até essa próxima eleição? Manter Ricardo Couto ou seguir, né, as outras diretrizes que apontam, inclusive, para o presidente da Alerj assumir, que seria o Douglas Ruas? Aí há uma disputa de princípios, né? Se nós formos adotar um princípio constitucional, o da legalidade, seria o presidente da Assembleia. O que diz a Constituição? Na ausência do governador, assume o vice. Não tem vice. Na ausência do vice, assume o presidente da Alerj. Está preso. Na ausência do presidente da Alerj, assume o presidente do Tribunal de Justiça. Muito bem, ele assumiu. Houve uma outra eleição na Alerj e ganhou, então, o Douglas Ruas. Só que, em contraposição, você tem o princípio da moralidade. Em contraposição ao princípio da legalidade. É correto alguém que participou desse assalto aos cofres públicos do Estado assumir a cadeira de presidente para que de governador como presidente, né, da Assembleia pela sucessão, para continuar esse esquema que via funcionando no Rio? Então a justiça se vê diante de um conflito entre dois princípios constitucionais, o princípio da legalidade e o princípio da moralidade. Eu acho que a maioria do tribunal, né, do TSE e principalmente do Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria prevalecer o princípio da moralidade. Porque a situação do Rio de Janeiro é uma situação excepcional. Você vê que nós tivemos uma eleição em Roraima, agora, poucos dias atrás, e ela seguiu o rito constitucional previsto tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Só que lá não havia o problema que há aqui no Rio, né? Aqui no Rio, o governo foi contaminado totalmente. Eu conversei com uma pessoa muito próxima do governador, que quis, pela minha experiência como jornalista, ex-governador, perguntar: escuta, por onde a gente começa a combater a corrupção? Eu falei: olha, é melhor te dizer onde não tem. Porque se eu for dizer onde tem, porque são tantos órgãos e é tudo contaminado, é a CODERT, é o DETRAN, é o DETRO, é a educação, o Estado virou um balcão de negócios. Isso não podia continuar. O governador vem, o desembargador fazendo uma gestão técnica, né, assessorado por procuradores do Estado. Ele não tem a velocidade necessária para que o Estado pudesse rapidamente virar esse jogo, porque ele não é um administrador, né? Mas ele pelo menos vai entregar ao próximo governador um Estado em situação muito melhor do que o Cláudio Castro entregaria. E o senhor acredita que, com todos esses problemas, né, como você bem disse, de diferentes partes, né, não só em segurança pública, mas em outros quesitos também do Estado, acha que o próximo governador teria solução também para esses problemas? Com certeza, porque quando você tem um projeto, você entra e sabe o que vai fazer. Eu estou dizendo para você, as escolas vão ter uma orientação dessa maneira: ensino integral tecnológico. A saúde vai focar nesse ponto. A questão financeira. Ora, no ano passado, o Estado abriu mão de 24 bilhões de incentivos fiscais em um ano. O Estado tem um déficit anual de 15 bilhões. Será que todos esses incentivos fiscais são necessários? A cervejaria Petrópolis, ela teve incentivos fiscais de 120 anos. Uma empresa que está em recuperação fiscal. Se você faz uma revisão desses pontos, o caso, por exemplo, ainda falando de receita, porque o problema do Estado é um problema de falta de dinheiro. Porque para implementar programa de habitação, de segurança, de saúde, qualquer assunto você tem que ter dinheiro. O Estado abre mão de milhões de reais do setor de combustíveis. E todo mundo sabia que o secretário de Fazenda do Rio, de fato, estava morando em Miami, que é o Ricardo Magro. Então, essas medidas que estão sendo tomadas, elas são importantes. Resolvem tudo? Não.
vão precisar de ajustes, mas, pelo menos, deixam um quadro capaz de você reverter essa situação que existe hoje. Então, o senhor acredita que nessa próxima eleição, tanto em âmbito federal quanto estadual, corrupção e segurança pública seriam os principais assuntos? Serão, em todo o Brasil. Né? Você tem uma crise nacional. Eu diria a você que nós estamos na Sexta República. Desde o Marechal Deodoro da Fonseca até hoje, nós temos 6 períodos republicanos. E a Sexta República faliu. Uma nação chega a este ponto quando nenhuma instituição tem capacidade de intervir na vida da sociedade. Nós sabemos a situação do Supremo Tribunal Federal, o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, nós sabemos a situação de quem tem que fiscalizar o Supremo, que é o Senado. Por outro lado, nós sabemos o envolvimento do Executivo. Então, quando o Executivo, o Legislativo e a principal corte do país, que deveria guardar a Constituição, não tem mais condições de fazer isso, a República acabou. Né? Como nós não queremos voltar ao período da monarquia, nós temos que fazer, como já fizemos outras vezes, uma nova república. E uma nova república só se faz com uma constituinte exclusiva. A nossa Constituição é grande demais, ela se mete em assuntos que não tem que se meter e ela acaba fazendo com que o Supremo Tribunal Federal tenha que gastar a maior parte do seu tempo cuidando de assuntos que não são constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, ele tem o papel de guardião da Constituição, mas ele julga até pedido de aposentadoria. Então isso não tem cabimento. Né? Isso deveria ser da incumbência do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a Corte do Cidadão, o último recurso do cidadão. Só vai ao Supremo aquilo que está previsto na Constituição. E, Garotinho, o senhor fala muito sobre essa questão de inovação, de precisar realmente ter essa renovação na política do Rio, e você também chega com essa experiência, já uma experiência antiga, já é uma personalidade conhecida no estado fluminense. Queria que você falasse um pouco sobre esse uso das redes sociais também para conseguir alcançar esse novo público, essa população que é mais jovem. Olha, outro dia um determinado candidato fala, o Garotinho fala em renovação, mas ele tem 66 anos. Eu acho que as pessoas não entendem que não é a idade que mede a capacidade intelectual e a visão do mundo das pessoas. Eu conheço jovens que são velhos. Eu conheço pessoas de idade que são muito jovens, têm a cabeça aberta. Né? As redes sociais, elas são fundamentais hoje para que você tenha um contato mais próximo com a população. Elas dão ao governante a capacidade de perceber coisas que você não perceberia. Eu vou falar uma coisa para você. Você imagina que eu fui eleito e só 2 anos após a minha posse, eu pude fazer uso da internet. Então, eu assinava cheque. Eu tinha que despachar um processo desse tamanho. Eu tinha que ver saldo bancário no papel. Isso tudo acabou. Né? Então, eu hoje tenho que ter essa cabeça, né? Eu tenho muito mais facilidade para gerir, mas também eu tenho que perceber que há muito mais facilidade para praticar erros. Então você tem que usar uma coisa para equilibrar a outra. Eu tenho uma cabeça muito aberta, né? Eu acho que as redes sociais, elas devem ser livres. Eu sou contra qualquer tipo de restrição, não sei o que já existe mesmo, pedofilia, esses crimes. Censurar a rede social ou controlar. Eu fui subrelator da comissão que discutiu o Marco Civil da Internet. Nesse período eu era deputado federal. E a gente fez questão de garantir liberdade ampla, geral. Claro, guardados os parâmetros, né, que existem dentro da nossa Constituição. Perfeito, Garotinho. Muito obrigada por participar aqui com a gente, aceitar esse nosso convite e conseguir falar, né, toda essa trajetória, conseguir também comentar sobre essa questão do futuro, um ano eleitoral que também é de extrema importância para o estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Giovana.
Obrigado a todos vocês. Espero voltar aqui como governador. Perfeito, garotinho. Muito obrigada. JR Entrevista Rio fica por aqui. Até a próxima.